O Exército Brasileiro garante que, se Nicolás Maduro quiser de fato tomar Essequibo da Guiana, pelo Brasil ele não passa. E aí, será que Maduro vai encarar o Exército Brasileiro? Se você quiser entender esse e outros assuntos ligados às atualidades, geopolítica, geografia, me acompanhe no canal. Faça a sua inscrição, deixe o like nesse vídeo e vem comigo. Meu povo, vamos aqui contextualizar. Essequibo é esse pequeno território pertencente à Guiana. Guiana, que é um país sul-americano, uma antiga colônia britânica. A Venezuela, aqui do lado, reivindica, afirma que Essequibo não é da Guiana, mas sim território venezuelano. Por que a Venezuela afirma isso? Porque, de fato, na verdade, Essequibo já foi da Venezuela. Olha esse outro mapa. Esse mapa aqui é de 1860, lá do século XIX. Eu identifiquei o contorno dos territórios aqui, ó. Repare bem. Tá aqui o território venezuelano, beleza? Do lado, a Guiana, tá aí a Guiana, e aqui, ó, destacado para vocês, o território de Essequibo. Então perceba que lá no século XIX, logo depois da independência da Venezuela em relação à Espanha, de fato Essequibo era território venezuelano. Aqui eu chamo a atenção apenas para os contornos, né, meu povo? Esses contornos territoriais não são exatos, precisos, afinal de contas, estou falando aqui de um mapa lá do século XIX, quando não tinha imagem aérea, nem mesmo imagens de satélites. Mas aqui dá para você ter uma perfeita noção que Essequibo já foi território venezuelano. Por que deixou de ser? Porque ao longo do século XIX e começo do século XX, ocorreram ali algumas disputas territoriais, algumas indefinições territoriais entre metrópoles como a Espanha, a Holanda, a Inglaterra, e aí a Venezuela acabou perdendo esse território. Imagine só, lá no século XIX, começo do século XX, a dificuldade de se precisar, por exemplo, o limite territorial em plena floresta amazônica. Essa região é toda coberta pela floresta. Se até hoje é difícil precisar com exatidão onde termina, por exemplo, o Brasil e começa o Peru, onde começa a Venezuela e termina a floresta amazônica brasileira, se hoje é difícil, imagine há 150 anos. Então, por questões aqui históricas, a Venezuela acabou perdendo esse território. Tá claro isso aí? Ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, a Venezuela sempre afirmou que esse território é venezuelano. Só que esse assunto ficou meio que adormecido. Nunca teve um destaque como está tendo agora. E esse destaque de agora, dessa disputa por Essequibo, se dá principalmente porque em 2015, ou seja, há menos de 10 anos, foram descobertas enormes reservas petrolíferas em Essequibo, o que dá àquela região uma importância ainda maior. Já se sabia de outras riquezas, minerais como, por exemplo, enormes jazidas de ouro, mas essa questão petrolífera deu uma importância ainda maior para a região. Essa importância é tão relevante, tão grande, que Nicolás Maduro, presidente ditador venezuelano, convocou um referendo. Olha aí, ó. Referendo para quê? Para perguntar à população, povo venezuelano, vocês acham que Essequibo é nosso ou não? A resposta, o resultado, você já imagina qual foi, né? Tá aqui, ó. Referendo na Venezuela aprova a incorporação de Essequibo. Território hoje pertence à Guiana, mas é reivindicado pelos venezuelanos. Separei um trecho da reportagem aqui da manchete, ó, da matéria. Segundo o Conselho Eleitoral, 10,5 milhões de eleitores participaram do referendo, dos quais 95,9% aceitaram incorporar Essequibo ao mapa do país e conceder cidadania e documento de identidade aos mais de 120 mil guianenses que vivem no território. Apenas 4% aí discordaram da proposta. Esse referendo, galera, ele não tem reconhecimento internacional, tá? Nenhum país do mundo, nem mesmo os órgãos internacionais, reconhecem esse referendo como sendo legítimo, como tendo o seu resultado alguma validade. Foi meramente uma peça de propaganda utilizada pelo Maduro para tentar mostrar para o mundo o seguinte: ó, o povo venezuelano está comigo nessa empreitada. Então nós vamos sim continuar reivindicando o domínio sobre o território de Essequibo. Inclusive, dias depois ele divulgou um mapa. E nesse mapa da Venezuela, o novo mapa, já aparecia aqui, ó, o território de Essequibo na porção leste do país. Beleza? Reafirmando então, esse referendo não tem nenhum reconhecimento internacional. Nem mesmo os dados divulgados aqui, ó,
de que 10,5 milhões de pessoas compareceram, 95,9% decidiu incorporar o território, nem esses números são reconhecidos internacionalmente, porque o referendo não teve nenhum tipo de acompanhamento de vistoria internacional. E aí todos sabemos que a Venezuela, o seu governo, um regime autocrático como é, pode divulgar aquilo que julgar mais conveniente para os seus interesses. Beleza? Tá compreendendo a ideia? Dias depois desse referendo, qual país você acha que apareceu na história? Qual país sempre está envolvido nessas discórdias? Ele mesmo, Estados Unidos da América. Na semana seguinte, os Estados Unidos fizeram um exercício militar junto com o exército da Guiana. Olha só, manobra é o primeiro movimento do exército dos Estados Unidos na área desde que a Venezuela realizou o referendo pela anexação de Essequibo, território controlado pela Guiana, que Caracas é a capital da Venezuela, reivindica. Especialista diz que o movimento dos Estados Unidos serve para dissuadir, ou seja, desestimular Maduro de tentar ocupar Essequibo. Então, Estados Unidos sempre envolvido na parada. Há inclusive a possibilidade de os Estados Unidos criarem uma base militar no território da Guiana. A principal empresa que explora o petróleo descoberto recentemente na Guiana é uma empresa dos Estados Unidos, a ExxonMobil. Então, os Estados Unidos estão ali para defender também os seus interesses. Beleza? A Venezuela, logicamente, classificou esses exercícios militares como uma provocação ao país. Beleza? E aí, toda a tensão foi aumentando, o Brasil se ofereceu para intermediar negociações entre os dois países, o que acaba sendo algo natural. O Brasil, todos sabemos, que é a principal liderança regional aqui na América do Sul. E o Brasil tem boas relações, tanto com a Guiana e principalmente com o governo venezuelano de Nicolás Maduro. E aí, em dezembro mesmo, foi agendada uma reunião, um encontro entre os dois líderes. Aqui, Nicolás Maduro, da Venezuela, e do lado oposto, Irfan Ali, presidente da Guiana. E ficou decidido entre os dois que eles continuarão discutindo esse imbróglio, mas se comprometeram a não fazer uso da força. Maduro e presidente da Guiana se encontram pela primeira vez desde o referendo sobre Essequibo. Esse encontro foi realizado em São Vicente e Granadinas, que é um pequenino país, um arquipélago belíssimo, inclusive, na América Central, banhado pelo Mar do Caribe. Nessa mesma reunião, realizada em dezembro, ficou agendada uma próxima, que provavelmente será em março, mês que vem, aqui no Brasil. Brasil sediará a próxima reunião entre Guiana e Venezuela sobre crise de Essequibo. Georgetown, que é a capital da Guiana, e Caracas se comprometeram a não usar força em nenhuma circunstância, mesmo que ainda exista uma divergência sobre a região de Essequibo. Então vamos acompanhando para ver se de fato mês que vem terá essa reunião aqui no Brasil. Só para acrescentar, nessa reunião lá em São Vicente e Granadinas, esteve presente o ex-chanceler do Brasil, que atualmente trabalha junto com o governo, Celso Amorim. Ele intermediou e teve um canal direto de contato com os dois líderes nesse encontro. Maravilha? E aí, onde o Exército Brasileiro se faz presente nessa disputa? Primeiro eu quero te mostrar de novo o mapa. Repare, olhe bem. Aqui a Venezuela, aqui Guiana e Essequibo. Beleza? Aqui está o estado de Roraima, o estado mais ao norte do Brasil. Muito bem, meu povo. Se a Venezuela decidir de fato invadir militarmente a Guiana, é mais provável que uma eventual invasão militar Venezuela, a Guiana, tenha que passar aqui pelo território brasileiro. Por quê? Porque a fronteira da Venezuela com a Guiana, com Essequibo, toda essa região aqui em que eu mostro com o cursor, é uma região de floresta amazônica, muito preservada, uma floresta densa, além de que é uma região montanhosa, um relevo muito acidentado, o que torna praticamente impossível a entrada de veículos de guerra como esses da imagem e também muito difícil o deslocamento de militares por via terrestre. E aí as poucas estradas que existem na região passam aqui pelo território brasileiro, passam por Roraima. Ou seja, para a Venezuela invadir a Guiana, ela teria que ter primeiro a autorização do território brasileiro, do Brasil, para fazer isso. E o Brasil já disse que não vai permitir isso. Tanto é que no último sábado, dia 3 de fevereiro, o Exército Brasileiro anunciou isso aqui,
Exército envia mísseis anticarro e 28 blindados para reforçar fronteira em Roraima. É improvável ou pouco provável que Maduro vá levar adiante essa intenção de dominar esse Equibo, principalmente pela via militar. É improvável. Mas o Exército Brasileiro e o governo do nosso país não são ingênuos a ponto de acreditar nisso, né? Pelo menos não de ter uma certeza clara, óbvia. Então, por precaução, o Exército enviou essas armas de guerra e também militares para reforçar a região. Olha só a fala do ministro da Defesa do Brasil, José Múcio, sobre a possibilidade de tropas venezuelanas usarem Roraima como rota para uma invasão à Guiana. Ele disse: por aqui eles não passam, nós estamos preparados para isso. Ou seja, o governo brasileiro deixou claro: Maduro, nada de ação militar para tomar esse Equibo. Beleza, beleza? E aí, galera, algumas questões ficam muito claras. Primeiro, é de total interesse do governo brasileiro que não haja nenhum tipo de conflito no norte da nossa fronteira, entre Venezuela e Guiana. Porque se isso ocorresse, o Maduro, que aparece na imagem, resolvesse de fato levar adiante uma ação militar, isso mostraria o total fracasso do governo brasileiro em impedir um conflito. Mais um conflito no mundo, né? Então isso pegaria muito mal para o atual governo do Brasil. E uma outra possibilidade aí, que muitos afirmam, né, algo praticamente certo, é que Maduro só está utilizando esse tipo de argumento ou trazendo à tona essa possibilidade de tomar esse Equibo para desviar o foco de outros problemas. Nesse ano, por exemplo, 2024, ocorrerão eleições lá na Venezuela. E aí o mundo todo cobra para que essas eleições sejam de fato eleições limpas, eleições democráticas, o que parece que não vai acontecer. Aí o Maduro cria um problema maior, desvia o foco das eleições, e aí daqui a pouco ele fala assim, não pessoal, eu vou desistir desse território aí, mas aí vocês não me enchem um saco aqui em relação às eleições do meu país não, beleza? Pode ser? Então é uma outra possibilidade. Abro uma outra observação aqui, Essa reivindicação que a Venezuela faz de Essequibo não é exclusiva do Nicolás Maduro, tá? Até mesmo membros da oposição a ele lá na Venezuela defendem a ideia de que a Venezuela tem sim que lutar pelo domínio de Essequibo. Não necessariamente pela via militar. Há várias formas aí de se disputar ou de se resolver contendas territoriais. A diplomacia é uma delas. Não necessariamente tem que ir pela via bélica militar, como muitos países optam por aí. Beleza? Você entendeu isso aí?